Olá, pessoal. Olá, meu povo! E aí? Excelente noite para todos nós e muito bom a gente estar retornando aqui com vocês hoje nessa live que vocês foram convidados aí nesse sábado super especial. Exatamente. E hoje a gente vai dar um tempinho aí pro pessoal entrar. Nós vamos falar de um assunto muito legal, bem interessante, que é o assunto social, né? Da nossa vida social. Sim. Como é que fica a nossa vida social quando a gente resolve entrar num processo de emagrecimento, né? Será que existe o dia do lixo? Será que não existe o dia do lixo? Será que nesse dia a gente pode, né? Se o amigo ligou, vou aí na sua casa, então vamos no restaurante. Ou então eu tô no processo de cuidado da saúde e emagrecimento, então não posso aceitar nenhum convite, não vou para um churrasco, não vou para uma festa de casamento, não posso comer nada, então eu prefiro ficar em casa. E aí, como é que você lida com essa situação? Como é que fica a nossa vida social quando a gente entra num processo de emagrecimento? Vamos bater um papinho sobre isso? Mas antes da gente conversar sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre nós. Tem muita gente nova no nosso Instagram, inclusive você. Sejam bem-vindos. Se é novo no nosso Instagram, seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas, para conversar conosco. E como hoje é sábado, né, gente? Vocês podem ouvir um barulho aí de fundo. Tá ouvindo a zoeira? É, mas não se preocupa não, que as criançadas estão soltas, né? Criança zoando, tá saudável. Então isso é sinal que tá bem, né? Então vamos embora. E enquanto isso, a gente vai também convidando as pessoas aqui para entrar na nossa live. E a gente vai dar um tempinho para essas pessoas entrarem. Vamos aviando aviãozinho. Vocês que já me conhecem aí, mandem os corações, né? A gente gosta muito de corações, então mande aí os seus corações. E daqui a pouquinho a gente vai estar abordando esse assunto, mas antes vamos falar um pouquinho sobre nós. Sim. Quem é Marcos e Tracy? Há quanto tempo existe o projeto? Será que nós somos amigos? Nós somos casados? Quem nós somos, né? Vamos falando um pouquinho sobre isso enquanto as pessoas vão chegando. Vocês que já chegaram, sinta-se à vontade. A gente sempre fala que a live é uma extensão da nossa casa. Os nossos seguidores faz parte da nossa grande família, principalmente se ele estiver com o mesmo objetivo de querer cuidar da saúde, querer viver de uma forma saudável. Então a gente sempre fala que nós somos uma grande família. Então sinta-se à vontade, sinta-se em casa, puxa aí a sua cadeira e vamos começar a bater um papo sobre esse assunto que é tão importante e tão interessante. Vamos estar falando aí à luz da nutrição e à luz também da parte terapêutica, né, da parte psicológica, beleza? Enquanto isso, a gente vai convidando aí um pouquinho as pessoas, né? Então, Marcos, fala aí sobre nós enquanto a gente convida aqui, o povo. Pode chamando por aqui, ó. Vai acionando por aqui também. Pode entrar pelo meu Instagram e vai chamando aqui a turma. Ó, pessoal, tanto eu, né, Marcos e Tracy, nós somos casados, 21 anos de amor. 21 anos. O casamento já atingiu a maioridade. Já é de maior. Já é de maior, nosso casamento já é de maior, 21 anos. Temos uma filhota linda, a Duda, de 17 anos, agora completos. E ao longo desse período, né, nosso, muita história já passou. E sempre a gente, né, amor? Sempre rodando, esbarrando sempre nos cuidados com a saúde. Por que a gente diz isso? Desde 2014, né? Desde 2014 que a gente começou a se envolver com esse mundo maravilhoso que é cuidar da mente. A mente é algo maravilhosa. Então, sempre que a gente fizemos as nossas formações, o nosso trabalho sempre foi realizado em clínicas, consultórios. Tivemos nosso próprio consultório também quando morávamos em Guarapari, no Espírito Santo. Que agora a gente também já vai estar com uma novidade, né? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa novidade. Através das terapias, na época chamadas de terapias integradas, cuidando da saúde, tanto da saúde física quanto emocional. Então, de lá para cá, a gente veio adquirindo uma experiência com as nossas formações também na área das terapias integradas. Fizemos algumas formações que vieram a complementar, e isso sempre aplicado para cuidar da saúde mental e da saúde física, por assim dizer. Porque tudo que envolve a nossa mente reflete o nosso corpo, o nosso organismo. E isso foi uma vivência que nós tivemos ao longo desses anos, tanto de experiência própria e de vermos os resultados em atendimentos, que a gente sempre teve essa preocupação de querer conhecer mais, explorar mais sobre isso. Mas uma conexão que a gente sempre fez foi, se a gente está cuidando da mente, como é que a gente pode cuidar também da saúde física? Aí entra a questão da alimentação. Mas antes de falar disso,
é que vieram as formações. Isso eu estou trazendo para vocês entenderem as formações que nós começamos a fazer ao longo dos anos. No caso das terapias integradas, tanto eu quanto o Tracy, fizemos uma formação com a reflexoterapia, que não é reflexologia. Reflexologia é aquela ciência que muitos conhecem assim como reflexologia, aquela terapia pelos pés, que tem uns pontinhos. Não, gente, nós não somos feitos de pontinhos. Tem o pessoal que diz assim, tem um ponto da dor, tem um ponto enfim, que o nosso pé é como se fosse cheio de pontinhos, né, para cuidar das terapias. Não, nosso corpo nós temos terminações nervosas. Então, pela reflexologia, que é a ciência que estuda essas terminações nervosas que são mapeadas nos nossos pés, estudamos para aplicar na reflexoterapia fisiológica neural. O que vem a ser isso é com a visão científica, entendendo a anatomia do corpo humano, bem como as suas propriedades e como essas terminações são interligadas. O que significava isso? Então, a reflexoterapia fisiológica neural, porque as terminações são terminações nervosas e nós sempre procuramos cuidar dessa conexão, ajudando a equilibrar tanto a parte física quanto a parte emocional. E aí entrou a reflexoterapia, depois também a auriculoterapia, que são aquelas terminações nervosas no pavilhão auricular. Sabe quando você coloca as sementinhas, né, para estimular as terminações no pavilhão auricular, que também correspondem às terminações nervosas de nosso corpo, dos órgãos e vísceras, assim por dizer. E aí, depois disso, o Tracy também começou a fazer uma formação com as terapias, só que voltado para a terapia de florais de Bach. Mas os florais, como é que é isso? Bom, os florais eles são utilizados para ajudar no equilíbrio das emoções. Os florais eles não são medicamentos, mas não é aquele floral, pessoal, que a gente fala assim, olha, vai lá na farmácia ou de repente numa loja de manipulação e compra lá um floralzinho para ansiedade, um floral. Não, são florais de acordo com a necessidade. Aí foi a formação de florais com a quiropraxia, porque também sou quiroprata, e depois a gente também fez a formação de analista comportamental para identificar o perfil de comportamento do cliente, paciente, por assim dizer, e mais à frente começamos a graduação de psicologia e nutrição. Fazemos as duas graduações, psicologia e nutrição. Somos colegas de turma, Tracy faz psicologia e nutrição, eu também faço psicologia e nutrição simultaneamente, além da pós que a Tracy está realizando, que é também na área de emagrecimento e hipertrofia. E para o atendimento também clínico na parte... Psiquiatria e neurologia voltado para a clínica nutricional, né? Tudo isso aqui dentro do projeto Viva Saudável. Então o projeto ele já existe agora, há 4 anos. Na questão tanto da psicologia como nutrição e da pós, né, na área de nutrição, a gente sempre traz para vocês o que tem de novo, porque a gente ainda não está atuando como profissionais da área, por não sermos ainda formados. O que a gente traz dentro do projeto Viva Saudável é tudo que tem de mais recente e o que a gente está aprendendo literalmente na faculdade. Inclusive, quem acompanha nossos stories aí, a gente já compartilhou aulas e várias coisas, né? Às vezes a gente recebe informação fresquinha, nem espera chegar em casa. Lá na faculdade mesmo a gente faz um stories, já manda para vocês, ó, novidade aí na área e tal. Então a gente traz muito sobre isso, sobre o conhecimento dentro dessas duas áreas. E dentro do projeto a gente trabalha muito com as PICs, que são as práticas integrativas complementares, que aí é onde nós somos formados e especializados, né? Então, como o Marcos citou, a reflexoterapia, a auriculoterapia, florais de Bach, quiropraxia, são técnicas que fazem parte das PICs. As PICs, elas vieram para complementar, né, um trabalho que já é feito por uma equipe multidisciplinar. Né? Então esse trabalho às vezes já é feito já tem um trabalho realizado pelo psicólogo, pelo nutricionista, né? pelo educador físico e aí pelos terapeutas integrativos. A gente tem essas especializações. Como nós atuamos com elas dentro do projeto Viva Saudável? Ajudando vocês a equilibrarem tanto a parte física como a parte emocional. A gente entende que jamais isso foi um erro muito grande cometido, que o emagrecimento ele não faz parte da estética, né? E é por isso que às vezes as pessoas têm tanta relutância nessa questão do emagrecimento,
ou tem dificuldade de emagrecer e faz efeito sanfona, ou emagrece, mas depois recupera o peso, ou emagrece pouco, não chega ao peso ideal, porque elas não conseguem compreender que o emagrecimento, ele não é uma estética, tipo, eu gosto assim, então eu fico assim. Mas ele está relacionado com a nossa qualidade de vida, ele está relacionado com a nossa saúde. Não tem como desconectar uma coisa da outra. Tanto que o sobrepeso e a obesidade, ela é vista pela OMS como uma pandemia. Então esse termo só é usado para uma doença. Lembra lá da Covid-19? Quando virou uma pandemia mundial, porque já estava espalhado, né, por todo o mundo, né? Então, a obesidade também ela tem esse parâmetro, mostrando que ela é uma patologia. E por isso, a gente precisa entender que esse emagrecimento, estar no peso ideal, não está relacionado com estética, ser bonito ou ser feio, mas está relacionado com a nossa saúde. E aí, o que a gente faz? A gente traz as terapias integrativas para o projeto Viva Saudável para ajudar a pessoa a equilibrar tanto a parte física como a parte emocional, como a parte mental. Entendemos que uma vez que esse cérebro, que essa mente, ela está equilibrada, é muito mais fácil não só passarmos pelo processo de emagrecimento de uma forma eficaz, né, com desafios, mas conseguindo passar por essa fase, do que se ele não estiver equilibrado. Então, a gente usando a nossa mente a nosso favor, a gente consegue não só emagrecer, como manter. Por quê? Porque a gente entende o que está envolvido nessa manutenção, né? Então, se eu quero manter o meu peso, eu tenho que pensar de que forma eu devo deixar de pensar, que tipo de pensamentos são prejudiciais ao meu emagrecimento. E isso envolve uma mudança de mentalidade, uma mudança de estrutura mental. Não é uma mudança de pensamento, gente. Mudar de pensamento é fácil, a gente muda todos os dias. Hoje eu quero ir andando para a escola, amanhã eu quero ir de ônibus, depois de amanhã eu quero ir de bike. Hoje eu quero uma blusa preta, amanhã eu quero uma blusa branca, depois eu quero uma blusa azul. Então isso são mudanças de pensamento, né? E isso a gente tem todos os dias, isso acontece relativamente fácil, de uma forma fácil. E diariamente acontece, diariamente está tomando decisões, vem pensamentos. Isso. A todo momento. Agora, quando a gente fala de mudar de mentalidade, a gente está falando de uma estrutura mental. O que significa isso? Significa que quando você aprende algo, teu cérebro faz conexões neuronais com aquele aprendizado. E aí ele começa a trabalhar de forma automática, uma vez que esse aprendizado já está fixado, ele começa a trabalhar de uma forma automática, fazendo com que o cérebro deixe de participar das tomadas de decisão, porque ele já entendeu o que você quer. Isso é um aprendizado. Mas quando eu quero mudar de aprendizado, quando eu percebo, por exemplo, que esse aprendizado que eu tive não está sendo bom para mim, não está sendo eficaz e que eu preciso mudar esse aprendizado. Então, como eu faço? É possível mudar? Mas vai exigir muito mais de você, porque aí a gente não está falando da mudança da forma de pensar, mas estamos falando de uma mudança de uma estrutura de pensamento, ou seja, aquele comportamento antigo, aquele pensamento antigo, aqueles neurônios que comandam aqueles pensamentos, aquele comportamento, eles vão ter que se desconectar para se conectar com uma nova aprendizagem, com novos estímulos, com novos comportamentos, e aí a partir daí a gente adquirir novos sentimentos, novos comportamentos, novas ações, novos hábitos, né? Então veja como é que muda toda a estrutura, né? Então isso sim, essa mudança dessa estrutura é que faz a gente ter o comportamento, o emagrecimento permanente, certo? Então é dessa forma que a gente atua com as Pixies dentro do projeto Viva Saudável. Então vocês vão ter sempre um suporte, sempre falando comigo se você for do feminino, falando com o Marcos se você for do masculino, sempre trazendo as suas necessidades, trazendo os seus resumos, trazendo o seu feedback físico e emocional, para que cada vez o projeto ele fique individualizado e atenda às suas necessidades mais importantes, mais difíceis e mais desafiadoras.
Vocês entendendo que dentro desse processo vocês têm um apoio, vocês têm um suporte, não uma terapia, porque dentro do projeto Viva Saudável não tem como a gente fazer uma terapia, embora sejamos terapeutas, mas vocês têm um suporte terapêutico, ou seja, um apoio, um auxílio numa hora de dificuldade, numa hora de desespero, numa hora de ansiedade. A gente está ali para ajudar vocês e resolver as questões que às vezes parecem ser muito difíceis porque estamos envolvidos. Mas quando a gente tem um olhar de alguém que está de fora, a gente aprende que, poxa, não era tão difícil assim, eu não tinha nem pensado dessa forma. Então é assim que o Projeto Viva Saudável funciona e é dessa forma que a gente utiliza a nossa experiência de mais de 10 anos de consultório, experiências que nós tivemos com profissionais na área de psiquiatria, na área de psicologia e outras áreas, né, na fisioterapia também, para que vocês tenham esse suporte da melhor forma possível e consigam fazer essa mudança de mentalidade. E o que a gente entende no projeto Viva Saudável? Que os cuidados com a sua saúde, quando se trata de cuidados, é cuidar de você como um todo. Não é somente naquele aspecto de cuidar do aspecto físico, como o Tracy trouxe. O emagrecimento, ele vem a ser uma consequência dessa mudança de mentalidade, dessa estrutura, e dessa forma nós podemos fazer a nossa mente, entender qual é o processo. É você participando por inteiro. Então, vai além da estética. E o projeto Viva Saudável, nós não temos apenas pessoas que querem o emagrecimento, são pessoas que querem cuidar da saúde como um todo. E quando a gente fala da saúde, a gente está falando da saúde física, a gente está falando da parte mental, emocional e também da saúde social, né? Os cuidados, porque quando você está bem com você, fisicamente falando, mentalmente falando, você também fica bem com o meio que você vive, com quem você interage. Aí nós estamos falando da saúde social, né? Que esse também é um dos aspectos da saúde, a saúde social. E aí onde que entra essa live hoje? Por quê? Quando você está nos cuidados, veja se isso já não aconteceu com você ou se você já passou por uma situação semelhante. Você está lá bem cuidando da tua saúde, de repente você está na casa de um amigo, está num evento, alguma situação, e lhe oferecem algo para comer e naquele momento não é recomendado, você sabe que não está apropriado, mas como é que você fica nesse social, né? Você deixa de aceitar um convite para uma festa, para estar com seus amigos, porque naquele momento você não está podendo compartilhar, usar, fazer uso daquela alimentação? Ou será que você vai para um restaurante, te chamam lá para uma pizzaria, alguma coisa, mas de repente ali naquele momento não está adequado, porque você está em tratamento, aí você de repente chega e vai levar sua marmita, vai levar um outro cardápio? Como é que é isso? Como é que a gente pode fazer nessa situação? Ou também aquela situação assim, mas eu estou agora nesse processo de cuidar da minha saúde, seja emagrecimento, seja lá o que for, então tem algumas coisas que eu não posso comer, mas eu fico tão sem graça de recusar aquela comida que a minha tia, minha avó, sei lá quem preparou, minha mãe. Mas eu fico com vergonha de dizer não pro pessoal, todo mundo lá na pizzaria comendo, bebendo, e só eu que não vou comer, eu prefiro nem ir. E aí, Tracy? Como é que faz nessa hora? É como o Marcos falou, bem-vindos vocês todos, e a live de hoje é para isso, né? É para dar essa dica, como é que a gente faz. Esse é um assunto um pouco complexo, porque para a gente entrar nesse assunto, a gente vai ter que explicar uma outra questão para vocês, certo? E uma questão que às vezes algumas pessoas pensam de uma forma e outras pessoas pensam de outra forma, e aí eu vou trazer vocês a visão científica sobre o assunto para que vocês possam decidir qual é a melhor forma, certo? Por exemplo, muitas pessoas acham que não teria problema nenhum no evento social, mesmo você estando num tratamento, né, numa dieta, que não teria problema nenhum você no evento social comer o que está dali, né? Porque afinal de contas não comer está sendo muito restritivo e que não precisa nada disso. Inclusive isso é a visão de alguns nutricionistas também, que você pode se permitir, que você pode comer um pouquinho e depois você volta para a tua alimentação adequada. Aí eu pergunto a você, antes de trazer a visão científica, eu vou perguntar uma questão e eu quero que vocês sejam sinceros comigo. Respondam aí na live, tá? Vamos lá, você entra num processo de tratamento para diminuição de peso e você já encontra vários desafios durante esse processo.
A gente sabe que é possível, mas a gente sabe também que tem desafios. Então você encontra, para vocês que chegaram aí agora, puxa a cadeira, senta aí e sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Então vamos voltar ao assunto. Você já sabe que você passa por desafios. Aí vamos supor que você já está aí há 15 dias, 20 dias ou 30 dias, que é um mês já, vencendo esses desafios. Aí você recebe um convite. Você recebe um convite de um amigo e diz assim: olha, hoje a gente vai sair com o pessoal e aí a gente vai num restaurante, eu quero que tu vá, porque assim, poxa, a gente está morrendo de saudade, a gente tem que se reunir, beleza, ele faz questão da tua presença. E aí eu quero que você seja sincera comigo. Você venceu esse desafio por 30 dias, mas é um desafio. Né? E aí nesse convite você pensa assim: mas não tem nada demais, né? Eu ir lá e comer um pouquinho, depois eu retorno. Conta pra mim a verdade, você retorna depois? De boa, consegue. Você consegue retornar? E mesmo que você retorne, você consegue manter a paz e o equilíbrio para retornar para alimentação saudável, uma vez que você foi lá e comeu do que você já não comia há 30 dias? E está em tratamento, considera que você está em período de processo de tratamento, seu tratamento não acabou ainda. Responda para mim sinceramente, mesmo que você consiga, o desafio vai ser maior ou menor para você conseguir ficar sem utilizar a alimentação que você não pode utilizar? Que não pode não, que poder a gente pode tudo, né? Mas que não deve utilizar. O que vocês acham? Participem da live, gente, porque é assim, pode escrever aí no chat. A gente comenta e a gente quer que vocês interajam com a gente. Diz pra mim, o desafio vai ser maior ou menor? Tipo, vou me dar esse direito, é o dia do lixo, então eu vou comer e depois eu volto de boa. É tão de boa assim? Para quem já fez dieta, para quem já pensou assim, para quem já experimentou, porque eu já passei pelo processo. Então eu sei a resposta, mas eu não quero dar. Então eu quero que vocês participem, que eu quero conhecer vocês. Também já passei pela situação. O que vocês acham? A gente não é daqueles profissionais que nunca passou pelo processo. Você tem que fazer desse jeito. Que pra gente tá tudo de boa. Não, zero. A gente já passou pelo processo, a gente já experimentou. Quem não conhece a minha história aí, eu tenho live aí gravada contando a minha história, onde eu sou entrevistada. Eu eliminei 30 quilos, para quem não conhece a minha história. Então o que eu tô falando com vocês aqui não é só de experiência, de estudo, de conhecimento, mas também é de experiência própria, por já ter passado e por já ter vivido a situação. Então compartilhem comigo, sejam sinceros. Fica mais fácil ou fica mais difícil a gente retornar para a alimentação, uma vez que a gente quebrou aquele ciclo que estava tão certinho na alimentação adequada? Que aceitou de repente um convite de um amigo para uma festa, alguém te ofereceu algo, você sabia que ainda não era o momento, e aí, como é que fica para você? Como é que fica isso, gente? Aí você foi lá, aceitou, não tem nada demais, também não, comida depois também é saudável. Boa, depois é tranquilo. É tranquilo mesmo. Fala aí pra gente. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? E aí eu vou esperar vocês comentarem, enquanto isso eu vou trazendo uma outra visão. Enquanto vocês estão escrevendo aí, porque às vezes escrever demora um pouquinho, né? Então, enquanto vocês não escrevem aí, a gente vai trazendo uma outra visão. Essa é a visão do dia a dia, do senso comum, de todas as pessoas que passaram pelo processo ou passam pelo processo e têm essa experiência. Além disso, vamos falar da questão nutricional agora, com uma visão do nutricionista, né? Com a visão da nutrição. Depois a gente vai trazer a visão psicológica, certo? Falando um pouquinho sobre a visão da nutrição, existem determinados alimentos que eles causam dependência no organismo. Quando você entra num processo alimentar, e uma resposta vai acabar respondendo a outra, né? Quando você entra num processo de reeducação alimentar, alguns alimentos ultraprocessados, industrializados, você tira dessa alimentação, né? E o corpo ele vai sofrer por um processo que a gente chama de abstinência, que é a falta daquela substância na corrente sanguínea. Principalmente quem tem uma alimentação muito rica em carboidrato, que se transforma em glicose depois na corrente sanguínea.
Então, uma vez a gente tem lá no Projeto Viva Saudável, a gente sempre tem essa aula, porque a gente tem as nossas aulas no Projeto Viva Saudável toda segunda-feira, as nossas mentorias com quem está dentro do Projeto Viva Saudável. E ali a gente tem uma aula que a gente fala sobre os estudos científicos realizados no que diz respeito à ingestão de carboidratos, a grande ingestão de carboidratos e açúcar na corrente sanguínea e a dependência que isso causa. E nesse estudo científico ele trouxe que essa dependência ela é semelhante à entrada de uma droga no organismo, né? A dependência que causa, inclusive, claro que de forma muito mais branda, mas o corpo ele traz sintomas, né? Ele traz as reações dessa dependência. Quais são esses sintomas? Por exemplo, se eu fico muito tempo, se eu gosto muito de comer doce e fico muito tempo sem comer, eu fico irritada, eu fico nervosa, eu fico chateada, meu humor muda. Então isso são sintomas de que o corpo está sentindo falta daquela substância na corrente sanguínea, certo? Então causa irritabilidade, causa um certo estresse, aumenta a ansiedade, certo? Então, nutricionalmente falando, alguns alimentos, não é só porque é alimento que eles não causam dependência. Alguns alimentos, eles causam dependência. E aí, quando a gente tira, a gente já fica ali um mês sem se alimentar, mas às vezes a gente fica pensando, né? Naquele alimento sentindo que a aquela gente falta. não come, sentindo aquela falta, sentindo um pouco de irritabilidade. E aí, quando você cede para um convite que você recebeu, vai ficar muito mais fácil ou muito mais difícil você retornar? Isso é na visão nutricional, né? Então eu trouxe a visão do senso comum, trouxe a visão nutricional. Agora vamos falar um pouquinho. Gente, vai escrevendo aí, tá? No chat, que eu tô esperando a resposta de vocês. Agora eu vou trazer a visão psicológica. Vamos lá. Dentro da psicologia, a gente estuda várias abordagens, várias questões relacionadas ao funcionamento da mente. E a gente estuda também sobre a questão do comportamento, como esse comportamento ele se fixa, como a gente, às vezes a gente fala assim, eita, não sei como é que surgiu esse hábito, eita, não sei como é que surgiu esse comportamento. E dentro da psicologia, a gente estuda muito sobre isso, né? Como que esse comportamento, como é que essa aprendizagem, ela é reforçada na gente, né? E por que a gente fica repetindo tanto esse comportamento? Então, quando a gente estuda um pouco sobre isso, a gente vai perceber que determinadas coisas que a gente faz, que a gente fala, o que a gente vê, serve de estímulo para o nosso cérebro. Faz o nosso cérebro entender que é isso que a gente quer pra gente. E a partir do momento que ele entende que é isso que você quer, porque está tendo muitas repetições sobre esse mesmo assunto, ou seja, muito reforço sobre esse mesmo assunto, então para que você gaste menos energia, o que ele faz? Ele vai automatizar esse comportamento, que é onde o seu cérebro para de participar das tomadas de decisões e é onde a gente muda o nosso sentimento, as nossas emoções, as nossas ações, os nossos comportamentos e adquirimos hábitos. Quer ver um exemplo disso? Nossa mãe, quando éramos pequeninas, nos ensinou a escovar os dentes. E quando ela ensinou, ela explicou. Primeiro os dentinhos de trás, depois os dentinhos da frente, escove para cima e para baixo. Hoje a sua mãe te ensina a escovar dente? Hoje você pensa que você tem que escovar primeiro os dentes da frente, depois os de trás, depois para cima e para baixo? Não, você simplesmente levanta da sua cama, acredito eu, né? E vai escovar seu dente. E você não pensa em como você está fazendo isso. Por que você não pensa? Porque esse comportamento já foi automatizado. Você foi ensinado desde pequenina, repetindo todas as manhãs, pelo menos todas as manhãs, o mesmo comportamento. Então o cérebro entende o quê? É isso que ela tem que fazer. A mesma coisa para quem sabe dirigir. Para quem sabe dirigir, a primeira vez que pegou num carro, se você for parar para lembrar, a primeira vez que você pegou num carro, você tremia, você olhava para tudo que é lado, você ficava assim, ó, no volante para poder ver, freando o tempo todo, né? Isso é o quê? Porque você ainda está aprendendo. Mas se você já tem 20 anos dirigindo, 21 anos de carteira, 30 anos de carteira dirigindo todos os dias, provavelmente você já não faz isso. Provavelmente você entra no seu carro hoje tranquilamente, dirige o seu carro tranquilamente. Automatizou também. Escuta música, bate papo. Por quê?
Porque o comportamento de dirigir foi automatizado. Assim também é com toda a aprendizagem que a gente recebe durante toda a nossa vida. Bom, se eu sei que comportamentos repetitivos, se eu aprendo algo e repito aquilo que eu aprendi todo o tempo, eu estou reforçando um comportamento e assim estabelecendo um novo comportamento, bem, se eu quero parar de me alimentar inadequadamente e continuo abrindo brecha para me alimentar de forma inadequada, qual comportamento eu estou reforçando? O novo, que é de aprender a me alimentar de forma saudável, ou o antigo, que é me alimentar de forma inadequada? Bom, o comportamento que já está há mais tempo comigo é o de alimentação inadequada. Então, se eu me permito, durante o meu processo, me alimentar de forma inadequada, eu estou reforçando o comportamento antigo. E aí o que vai prevalecer? Quando que eu vou conseguir finalmente emagrecer e permanecer magra? Desse jeito nunca. Por quê? Porque eu estou reforçando o comportamento antigo, e o comportamento antigo não me ajudava a emagrecer, não me ajudava a me manter magra. O comportamento antigo me fazia ser desregrada na minha alimentação. Então, se eu me permito, enquanto eu não aprendi a fazer o certo, enquanto eu já não estou habituada a fazer o certo, eu me permito estimular o meu cérebro de forma errada, eu continuo reforçando o comportamento errado. E continuo fazendo errado. E aí eu vou continuar no efeito sanfona, emagrecendo por um tempo e aumentando de peso, ou emagrecendo até um período, não conseguindo emagrecer o suficiente, porque o meu cérebro está sendo estimulado de forma inadequada. E uma vez que você começa a entender essa dinâmica, como o Tracy está explicando aqui para vocês, a gente começa a ver meios para ter um cuidado maior e uma atenção maior. Porque, assim como comportamentos estão automatizados, a Tracy falou de dois comportamentos aqui que são benéficos, que é o dirigir, te traz benefícios, dirigir o seu carro, escovar os dentes, a sua higiene bucal, mas também tem comportamentos que estão automatizados, que são comportamentos destrutivos, são comportamentos prejudiciais. O nosso cérebro, ele não faz a distinção... Só rapidinho, antes do Marcos falar esse detalhe, segura aí, não esquece não, mas só antes do Marcos falar esse detalhe, uma coisinha que é bem legal a gente aprender é que comportamentos automatizados são legais. A boa notícia disso é que você pode aprender qualquer coisa, repetir ela por várias vezes na sua vida, e esse comportamento vai se automatizar e vai ser prioridade para você, certo? Certo, isso é ótimo, isso pode ser usado a nosso favor, inclusive para o nosso emagrecimento, e essa é a proposta do Projeto Viva Saudável, ajudar você a mudar essa mentalidade para que você reforce cada vez mais o comportamento saudável e não o comportamento destrutivo. Mas a parte negativa disso é que quando você cede, você estimula o outro comportamento que já está automatizado. Vai reforçar ele. E ele sendo reforçado, pelo tempo em que você já está desse jeito, ele tem muito mais força do que o novo, do que o que você está aprendendo. Exatamente. E vai acontecer aquela situação. Lembra aí, nessa explicação que o Tracy trouxe, está falando sobre aprendizagem, aprender. Então, o nosso cérebro ele já aprendeu, comportamentos já foram automatizados, já está no automático, já aprendeu. Então, quando você vem querer estabelecer um novo hábito, para que tenha um novo comportamento, né, estabelecer um novo comportamento, mas você cede, você toda hora está cedendo, toda hora você encontra uma justificativa, uma desculpa para comer ou para ceder aquele impulso, enfim. Ou vou aceitar aquele convite, né, que é do amigo, eu não vou ficar lá sem graça, todo mundo comendo de tudo e eu vou ficar de fora. Não, fica chato. Bom, aí o que ocorre? O que teu cérebro faz? Quer saber? Ele faz bem assim, ó. Quer saber? Uma hora ele diz que não, porque ele quer emagrecer. Daqui a pouco ele come coisas que não são adequadas, que não pode. Ele fica naquela do vai e vem, vai e vem. Aí o que teu cérebro faz? Vamos parar com esse negócio aqui por agora? Porque eu já aprendi, mesmo sendo um comportamento automático destrutivo, ele já aprendeu. Ele não quer ter mais gasto de energia para aprender algo novo que nem você demonstra aquela importância. Você não tem aquela firmeza. E a gente até entende isso, às vezes, você não ter esse passo maior, porque você não tem orientação,
porque você não tem o caminho, você não sabe como fazer e nem tem essa obrigação. Mas quando você busca uma ajuda profissional, que é o que a gente faz aqui no projeto, vai te dar as orientações de como fazer e como mudar esse padrão de comportamento para ser algo produtivo e não destrutivo na sua vida. Lembrando, gente, a alimentação ela tem uma dupla função. O ato de comer, de se alimentar, tem uma dupla função. A primeira é que a nossa fonte de energia, de nutrientes, do nosso corpo, nós, para sobrevivermos, para vivermos, precisamos nos alimentar. Mas também o alimento tem uma outra função, que é uma fonte também de prazer, amor. É uma fonte de prazer. Então, assim, essa ideia de emagrecimento ser restrição e aquele padecimento, aquela coisa horrível, não é para ser assim, gente. Agora não posso comer mais nada. Não é para ser assim. É fonte de energia, é a sua fonte, né? O alimento, mas também tem que ser algo prazeroso. Então, no processo de emagrecimento saudável, você vai aprender a comer. Não é aquela coisa de ficar com aquele negócio, né? Tá proibido isso, proibido aquilo, e você entra no desespero quando chega lá numa festa, numa situação, você não sabe se conter e acaba comendo de tudo e de repente uma hora que não é adequada para você no momento ainda. Então, quando a gente pega também desse lado, puxando para o lado da psicologia, o que a gente precisa pensar? Será que agora no social a gente vai evitar as pessoas? Vamos evitar os eventos? Não. Claro que não. Afinal de contas, o que a gente tem que se preocupar? Com o que está em cima da mesa ou que quem está à volta da mesa? Claro que a gente gosta de comer e beber, é fato. Mas e aí? Como é que fica, né, as pessoas que estão com você? Então, assim, dentro do projeto, como trouxe aqui, é sempre cuidando da tua mente aliada ao processo. E aí, a pergunta que não quer calar. Já que você trouxe essa explicação aí, a base do senso comum, a visão nutricional e a visão psicológica, agora seja claro comigo e resuma, né? Numa situação como essa, estou fazendo um tratamento alimentar, quero fazer uma reeducação alimentar e sou convidada para sair com os amigos. O que eu faço? Eu devo comer e depois tentar retornar? Ou eu não devo comer? Bem, eu acho que a resposta já foi dada praticamente, né? Mas vamos lá. O certo seria, enquanto você está no processo de reeducação, enquanto você está se redescobrindo, enquanto você está se conhecendo, enquanto você está adquirindo novos hábitos, e esses novos hábitos vão gerar novas ações, novos comportamentos, novos sentimentos que você vai precisar se familiarizar, porque nem você inicialmente vai conseguir identificar por que você está com aquele sentimento, por que você está com aquela emoção. Então, enquanto você está nesse processo de descoberta, o aconselhável é que você não saia da sua lista de alimentação. Por quê? Porque é tudo muito novo. Você ainda está se redescobrindo. Vamos dar uma pensada numa criança, num bebê que aprende a dar os primeiros passos. Ele aprendeu a dar os primeiros passos. Será que nesses primeiros passos ele já vai dar corrida e já vai começar a participar de corridas de 5 km, 10 km? Claro que não. Nunca. Ele está aprendendo. São os primeiros passos, ele está experimentando. A partir dali, ele vai dar outros passinhos com o corpinho mais firme, e mais outro, e mais outro, mais outro, até que o cérebro domine essa prática. E que ele consiga correr, andar mais rápido, e daqui a pouco ele vai estar correndo com todo o equilíbrio, certo? O processo de aprendizagem, ele é assim, ele é gradativo. Então, a partir do momento que eu quero mudar a minha forma de pensar, que eu quero mudar a minha mentalidade, tá, gente? Grave bem nisso. Mentalidade é diferente de pensamento. Mudar pensamento é fácil. Mudar a mentalidade exige esforço. Não são as mesmas coisas, certo? Então, a partir do momento que eu desejo mudar essa mentalidade, eu vou mexer em muitas coisas que estão dentro de mim que talvez eu nem sabia e que vão surgir durante o processo. E enquanto isso surge, eu preciso ter um tempo para mim, para entender o meu comportamento,
comportamento, para entender o meu sentimento, para entender a minha nova forma de pensar, para eu me desprender de crenças antigas. Que crenças antigas são essas? Conceitos antigos relacionados à alimentação, conceitos que a avó tinha, que a mãe tinha, que o tio tinha e que passou para você e você aderiu aquilo como verdade, sem nem estudar, pesquisar nada sobre isso. Então tudo isso ele vai ser mudado, vai nascer desse processo uma nova pessoa. Enquanto você está nesse processo, seja bondoso com você mesmo. Não se exponha a algo que você acha que você vai poder lidar e que você talvez não possa, porque um novo processo de mudança de mentalidade já vai exigir demais de você. Você vai se deparar com várias coisas novas, né? Vai ter que mudar atitude, vai ter que mudar comportamento, vai ter que mudar pensamento, vai ter que mudar sentimento. Veja só. Então, para que esse processo ele ocorra e que ele realmente funcione, você vai precisar ser paciente com você, ser bondoso com você. E isso vai envolver muitas vezes você dizer não, agora eu não quero. Agora eu estou num processo de aprendizagem, eu estou num processo de autoconhecimento no que diz respeito à minha alimentação, aos cuidados com a minha saúde, e eu quero entender como tudo isso vai funcionar. Então, nesse momento, eu não vou querer. Significa que você vai ficar assim para sempre? Claro que não, nada é para sempre. Para sempre é muito tempo, né? Você vai sim, depois, poder sim sair com seus amigos, comer outras coisas, mas você já vai ter essa parte do processo resolvida. Você já vai ter entendido o que está acontecendo com você, compreendido suas novas ações, seus novos entendimentos, seus novos comportamentos. Aí sim, como uma criança que aprendeu a andar, passa a correr, você vai aprender a comer e vai poder comer de tudo, mas vai aprender a ter equilíbrio na sua alimentação. E também é um processo que você precisa desenvolver uma outra qualidade. Pra quem tá mandando coração, gente, rapidinho que eu vi coração subindo. Mandem corações. Mandem corações, eu amo coração. Então, nisso que Tracy também trouxe, nessa questão de estar aprendendo, você pensa que o processo de cuidar da saúde e emagrecimento é uma coisa assim, somente cuidar da parte física? A gente já demonstrou aqui para vocês, com vários argumentos, que não. Mas também é uma oportunidade para você desenvolver, quando você cuida da sua saúde, seja em que aspecto for, é uma oportunidade para você desenvolver algumas qualidades, como por exemplo, paciência. A gente entende que um processo de adoecimento, ele não acontece da noite para o dia. No dia, quando aparece, é porque o teu corpo, o teu organismo já está colocando aquilo para fora e já está evidenciando. Às vezes a gente diz assim, quando a gente fica doente, né? Caramba, fiquei doente do nada. Não é do nada. Não é do nada. Na verdade, o corpo ele já vem se debilitando e você não está se dando conta. Quando chega no auge, aí você vai cair doente. E aí a gente, caramba, foi do nada. Não foi do nada. Nada é do nada. Exatamente. Então, tenha paciência com o teu processo, tenha paciência com você. Por quê? Como isso não aconteceu da noite para o dia, como o Tracy acabou de mencionar, você também não vai ficar bom da noite para o dia, mas você vai ter uma sensível melhora quando você começa nos cuidados com você, com a sua saúde. Isso você tem que levar em conta, em consideração. Então tenha paciência com você, com o seu processo de cuidados com a tua saúde, porque você está visando um bem maior, e o maior presente que você pode se dar é nos cuidados com você, com a tua saúde. E a gente fala da saúde, da saúde física, do teu mental, emocional, também com a tua saúde social, que é o que a gente trouxe nessa live de hoje. Então tá tudo bem, gente, você ir lá com teus amigos, comer, beber, mas está no teu momento. Mas aí um amigo diz assim: você não vai comer a comida que eu fiz para você? Eu fiz com tanto carinho. Hoje a gente passou por isso. Hoje a gente passou por uma situação dessa. Passamos parecida, mas olha, a gente já está num processo em que a gente se permite já se alimentar com outras coisas. Mas a maior parte da nossa alimentação, ela é ainda dentro daquilo que promove os cuidados com a nossa saúde física e mental. Então, a gente ainda tem uma alimentação regrada por escolha, né? Não mais por necessidade.
Quem conhece a minha história aí sabe, eu já emagreci 30 quilos, passei por um processo de reaprendizagem, de dieta e tudo. Agora eu já não faço mais isso, mas existem coisas, primeiro, que eu já não tolero mais comer, porque eu sinto a diferença no meu organismo, e outras que eu sei que faz mal, então pra que eu vou fazer, né? Então eu não faço. Porém, existem situações específicas, eu não estipulo o dia, tá? É quando eu tenho vontade, que eu como uma coisa ou outra fora. Ou quando eu vou na casa de alguém, né? Eu me permito comer porque eu sempre estou em cuidados com a minha saúde. Então, não tem problema numa festinha que eu vá, num lugar que eu vá, eu comer fora do meu contexto, porque a maior parte do dia, do mês, do ano, eu estou dentro do meu contexto. E aí, hoje a gente foi visitar uma amiga e chegou lá, tinha coisas maravilhosas lá pra gente comer. Só que eu estou em um processo, especificamente hoje, eu estava, né, num processo até aquela hora, né, em que eu estava me cuidando, limpando o meu organismo e tudo, então não cabia determinados tipos de alimento. Então, quando a pessoa ofereceu, eu falei com ela, não vou querer. Ela, desculpa, eu sei que vocês não comem. Eu falei, não, eu como sim. Aí, não, você não come açúcar. Você não come açúcar. Não, eu como, não é isso. É porque hoje eu tirei para cuidar desse aspecto da minha saúde. Então, hoje, especificamente, eu não vou comer. Mas se você colocar num pratinho, eu levo para casa e aí depois eu como. Nós trouxemos para casa. E eu trouxe para casa. Aquela torta maravilhosa de ameixa. Isso, e comi um pedacinho, né? E pronto, né? Fiquei satisfeita. Então, assim, quanto mais eu reforço esse comportamento, mais eu consigo ter isso sobre a minha administração. E é muito importante a gente entender isso. A gente não quer ficar se controlando o tempo todo. Aquela restrição. Restrito sabe? o tempo todo. Mas a gente tem que aprender a administrar a entrada e saída dos alimentos. Isso não pode estar de forma desregrada, porque isso vai fazer mal à nossa saúde. Então, o que a gente procura ensinar para vocês dentro do projeto Viva Saudável é isso. Primeiro, vocês começam numa fase em que vocês vão estar redescobrindo a alimentação, redescobrindo o processo alimentar, descobrindo como isso vai impactar seu corpo, porque o estilo de alimentação que a gente oferece no projeto Viva Saudável é totalmente diferente do que já se viu por aí. Então, às vezes a gente tem um conceito e quando a gente utiliza a alimentação, a gente, mas não é bem assim, o negócio está diferente, né? Até hoje eu recebi um contato de uma participante e ela virou para mim e falou assim, ela vai se encontrar hoje com os amigos e tal, e ela falou assim, me explica, porque eu já percebi que o seu processo é diferenciado e eu tô gostando, mas eu quero que você me explique o que eu faço quando eu receber meus amigos. Aí eu falei para ela, né, o que ela deveria fazer, os cuidados que ela deveria ter. Ela, pronto, já sei o que eu vou levar, já sei o que eu vou fazer. E aí ela começou, já deve estar se preparando para isso, né? Então é isso. Durante o processo de novos aprendizados, de autoconhecimento, de desenvolvimento, porque no processo alimentar exige também autoconhecimento, né? A gente tem que ser bondoso conosco mesmo e não expor a nossa mente, o nosso cérebro, aquilo que a gente sabe que vai fazer a gente cair. Porque ninguém deixa de gostar de uma torta, de um bolo, da noite para o dia. E às vezes nunca deixa de gostar. E não é para deixar. Né? Não é para deixar. Mas é para aprender o momento certo dela entrar. Certo? Então a grande questão é, inicialmente, a gente vai aprender isso. Então vocês vão ter ali uma regra, isso com a gente ou com outros nutricionistas, para quem vocês estiverem se cuidando, inicialmente, esse processo é de autoconhecimento. Então eu vou me dar essa oportunidade, eu vou ficar sem mexer, eu vou me cuidar, para eu ver como é que eu me desenvolvo, como é que minha mente se desenvolve. Mas os amigos chamaram, disseram que é desfeita. Se os amigos te amam de verdade, eles vão entender o seu ponto de vista e vão até te apoiar, como já aconteceram com várias pessoas no projeto, né? E os amigos até apoiaram. E pensa da seguinte forma, você está cuidando da sua saúde. O que é melhor? Você ficar um período sem usar de um determinado alimento porque você está cuidando da saúde, ou o médico chegar para você e dizer assim, agora você está proibido que se você comer isso você morre. Ah, mas eu não quero ficar num período de restrição, eu gosto de... eu quero participar de um processo de reeducação alimentar, onde eu posso comer de tudo. Isso não existe, gente. Não existe. Já não é reeducação alimentar se você não pode comer de tudo. Eu quero comer de tudo, não quero restrição. Mas espera aí,
você não quer restrição, mas vamos lá. Hipertensão, ficar acima do peso, falta de energia, diabetes, falta de energia, problemas ortopédicos que o sobrepeso causa isso. Será que isso já não é uma restrição? Você não já está se impondo uma restrição? Se eu não ficar restrita na alimentação, eu vou ficar restrita no meu corpo. O que eu quero? Então, ficar presa dentro de um corpo vivo ou me alimentar adequadamente para que eu possa ter a liberdade de fazer o que eu quero fazer, né? É difícil cuidar da alimentação, é difícil fazer exercício, é difícil seguir orientação para ter novos hábitos, é difícil ser hipertenso, é difícil ter diabetes, é difícil ficar no sobrepeso, é difícil ter problemas ortopédicos. Então, qual desses dois você... É difícil ter problema na coluna. Qual desses difíceis você quer passar? Difícil é tudo difícil, né? Agora, a questão é qual difícil é mais fácil de suportar. Essa é a questão. Se vai sentir dor, então... Que seja a dor do exercício que está te promovendo Exatamente. saúde. O que você prefere? Dor de sentir a dor do exercício ou aquela dor da coluna? Ou a dor de estar doente? Né? O que você prefere? São sempre escolhas. Então não tem como você escolher algo e depois você ter as consequências. Quanto tempo você quer, né? Quanto tempo que você quer para você poder viver de uma forma melhor, muito vai depender das escolhas que você faz hoje. Exatamente. Então a dica que a gente dá é: façam boas escolhas. Para tudo tem um tempo debaixo do céu. Para tudo, inclusive para se aprender. Então, dê tempo ao tempo. Aprenda, curta o teu processo, entenda o que está acontecendo com você. Faz disso uma entenda o que está coisa acontecendo prazerosa. com o seu corpo. Não fique ansioso. Tá emagrecendo, tá incomodado com alguma coisa, leve isso ao seu orientador, diga, né, olha, isso está me incomodando, aquilo está me incomodando, o que eu faço, né? E se entregue a esse processo. E vai ter um tempo disso, né? Quanto mais você se entrega, quanto mais você se dedica, mais rápido vem o resultado. O resultado, tanto de resultado que você vai ter, vai ser equivalente ao tanto que você se dedica. Então, se eu me dedico muito, meu resultado vem rápido e melhor. Se eu me dedico mais ou menos, meu resultado vem mais ou menos. É proporcional. Se eu me dedico pouco, meu resultado vem pouco. Então, às vezes a gente fala assim: mas eu não tive sucesso com aquele profissional. Você não teve sucesso por quê? Né? O que foi que aconteceu? O que foi que faltou? Quanto que você se dedicou? Porque o profissional, ele tem uma limitação. Ele só consegue chegar até onde você permite que ele chegue. Se você não permitir, ele não vai conseguir chegar. E aqui no projeto, dentro do projeto Viva Saudável, literalmente a gente pega na tua mão, mesmo a gente a tanta distância de vocês, a gente pega na tua mão para você poder vir com a gente te dá as orientações de como fazer, de como passar por todo o processo. Então nada é feito sozinho. E a gente sabe, por experiência própria, né, de termos passado pelo processo, que a gente precisou sim de buscar, de estudar, só que nessa época a gente não tinha ali uma mentoria, alguém cuidando da gente. E hoje a gente faz essa mentoria e a gente se disponibiliza a cuidar, porque a gente sabe o quão difícil é. Então, na verdade, quando a gente começou o nosso processo, a gente tinha só a formação dentro das terapias integradas e a gente sentiu essa necessidade também de estudar mais a fundo, e aí a gente está fazendo a graduação tanto de psicologia quanto de nutrição para poder a gente dar um suporte melhor a esses participantes, a todas as pessoas que chegam dentro do projeto Viva Saudável. E a gente entende que se na nossa época tivesse essa pessoa, teria sido muito mais fácil, né? Mas não teve. E aí a gente teve que aprender a estudar, a se virar e a correr atrás do nosso processo. Então hoje a gente está aqui para ser esse mentor, para poder te dar esse apoio, essa ajuda. Claro que não tem, como a gente falou no início da live, de terapeutizar todo mundo. E nem o projeto tem essa proposta, mas de dar um suporte sim. É possível a gente dar esse suporte. E vocês têm dentro do projeto Viva Saudável tudo o que vocês precisam para que a mudança de mentalidade ocorra, né?
E tem ali a gente com vocês o tempo todo. Vocês têm o nosso telefone pessoal e entra em contato com a gente a cada 3 dias e a gente vai acompanhando o processo de acordo com o relatório de vocês e vai orientando de acordo com a necessidade individual de cada participante. É o que torna o projeto personalizado, né? Isso, embora vocês vão fazer parte de um grupo e vão ter orientações dentro do grupo, mas individualmente vocês entram em contato conosco e a gente também vai dando esse suporte individual. Quem já participou do projeto sabe, tá aí, que não deixa a gente mentir, certo? E se você quer conhecer um pouco mais da Tracy e do Marcos aqui no Projeto Viva Saudável, é só você dar uma navegada no nosso Instagram. Tem depoimentos, tem lives, tem histórias. A gente sempre procura trazer para vocês esse assunto com a visão da psicologia e da nutrição. E também você pode sugerir aqui alguns tópicos que a gente traz para vocês. Então, aguarda a gente em outras lives e diz aqui pra gente também o que você gostou. Querendo entrar em contato, fica à vontade. Se você chegou agora, essa live vai ficar gravada aí para você assistir. É sempre uma troca e é sempre muito bom receber vocês aqui na nossa casa, nas lives, e essas lives elas acontecem assim de forma esporádica. A gente avisa aqui no Instagram e as lives elas acontecem. Isso. Sempre com esse intuito de ajudar vocês a terem uma outra oportunidade, terem uma outra perspectiva e outras possibilidades. Isso é muito legal. E lembre-se sempre, enquanto está no processo, respeite esse processo. Aprenda a se alimentar. E aí não é momento realmente de entrar com uma coisa que pode fazer você desistir, que pode enfraquecer esse elo que você está querendo criar com o alimento e essa administração que você está querendo ter dessa alimentação. Então, enquanto você está em processo, não é a melhor indicação. Agora, depois que você passa pelo processo de manutenção, em que você já atingiu os seus objetivos, aí sim, você pode, com equilíbrio, se permitir uma vez ou outra comer uma coisa diferente, comer um bolo, por que não? Um salgado, uma coisa e outra, e tá tudo bem, não tem problema. Mas isso só numa fase em que você já esteja na manutenção, ou seja, já atingiu o seu objetivo e agora você quer manter esse objetivo atingido. Aí sim, você pode se permitir, uma ocasião ou outra, você sair um pouco do seu contexto alimentar. Beleza? Então é isso, gente. Quando a gente entra num processo de emagrecimento, a gente não precisa destruir a nossa vida social, tá? Não precisa. Você pode continuar saindo, você pode continuar encontrando com os amigos, você pode continuar conversando com os seus amigos. Agora tanto você quanto os seus amigos vão ter que aprender a respeitar essa nova visão. Então, sim, inicialmente vocês vão precisar ter mais cautela e depois, sim, vocês podem se permitir